a tristeza de muito e felicidade de outros, eu vim em defesa da casa Lannister de Game of Thrones e vim falar sobre uma personagem que eu considero como uma das minhas personagens favoritas, que é a Cersei, e esse vídeo vai ser sobre ela. E pessoal, eu vou deixar de lado a parte polêmica entre ela e o Jaime, que por ser repulsivo e repugnante, não vou falar disso no vídeo, mas eu vou falar sobre a sua forma de governo quando ela se assentou no trono de ferro. Olá pessoal, aqui quem fala é a Aline novamente e hoje vou falar sobre uma das minhas personagens favoritas de Game of Thrones, que é a Cersei. Pessoal, a Cersei, ela é introduzida aqui nesse primeiro livro, tá pessoal? Que é a Crônicas de Gelo e Fogo. E quando ela é introduzida no livro, quem descreve sobre a aparência dela é o próprio Jon Snow. E pessoal, a aparência dela é descrita como ela é uma mulher bonita, com longos cabelos loiros, e por ser da casa Lannister, ela é trajada de inúmeras joias e ouro. É a parte na qual o pessoal vê o tanto que os Lannister, eles possuem muita riqueza. E no livro ela é falada que ela é uma mulher muito bonita. Agora eu vou falar, pessoal, principalmente sobre a astúcia dela e sobre como que foi a trajetória dela, que eu achei assim, bem interessante na história. A Cersei, ela foi casada com um dos homens mais importantes de Westeros, que ele se assentou também no Trono de Ferro, que foi o Robert Baratheon. Para quem não sabe, o Robert Baratheon, ele ajudou a destruir a casa Targaryen e ele se sentou no Trono de Ferro. E a Cersei foi casada com esse homem. Ela foi casada com o Robert Baratheon e ela tem também um pai muito poderoso, que é o Tywin Lannister, que é um excelente estrategista de guerra. Então, ela era casada com um homem muito forte e tinha um pai muito forte. Eu acho que essas duas características, por ela estar inserida num ambiente que os homens faziam guerra e faziam com excelência, a Cersei, no momento que ela se assenta no trono de ferro, eu acho bastante interessante a forma que ela faz governo, porque ela é uma exímia estrategista também, que eu considero bastante interessante, porque quando a Cersei se sentou no trono de ferro, tem spoilers, tá, pessoal? Quando ela se sentou no trono de ferro, ela pegou a casa Lannister meio que falida, tá, pessoal? Apesar dos Lannisters pagar as dívidas deles, conforme é o lema da família da Casa Leão, os Lannisters pagam todas as suas dívidas. A Cersei, quando ela sentou no trono de ferro, ela pegou a casa dela extremamente falida. E, pessoal, a primeira coisa que ela fez? Ela foi tentar reestruturar a casa Lannister. Mas, pessoal, no decorrer da história, o Banco de Ferro bate na porta da casa dela, da porta de Casterly Rock, né, pessoal? Onde que ela vive com o seu reinado, Casterly Rock. E o Banco de Ferro bate na porta cobrando ela, porque os Lannisters tinham muitas dívidas com o banco. E os Lannisters, nas atuais circunstâncias, eles já não tinham muitos recursos. O que a Cersei faz, pessoal? Quando ela está no reinado dela, a primeira ideia que ela tem é pegar os recursos da casa Tyrell, que a casa Tyrell, pessoal, nada mais é do que o celeiro do mundo. Ela pede o irmão dela, Jaime, para ir lá fazer o que é necessário com a rival dela, né, que é a Olenna, e pegar os despojos da casa Tyrell. Ela pega esses despojos, ela pega as riquezas da casa Tyrell, que é conhecida como a segunda casa com mais recursos em Westeros. E, pessoal, quando ela pega todos esses recursos, ela reestrutura o exército, ela faz alianças com exércitos que são exércitos de mercenários, ela melhora a questão do exército em relação à navegação, e o que eu acho mais interessante agora, que eu vou falar sobre o conselheiro dela. Quando a Cersei assentou no trono de ferro, a primeira coisa que ela fez foi colocar como a sua mão
aquele cientista que o pessoal gosta muito, eu também gosto muito dele, que além dele ser cientista, ele era médico e também ele foi mestre dos sussurros. Então, além do cara de ter muito conhecimento técnico científico, porque algumas invenções, ele criou invenções assim incríveis, principalmente invenções para matar dragões, que eu acho muito interessante porque eles, sem nenhum dragão, sem nenhum recurso, eles desenvolvem equipamentos para vencer a guerra e para matar dragão. Então, palmas para ele, tá, pessoal? Porque ele faz uma das engenhocas mais legais que tem em toda a série, que é o abatedor de dragão, que nada mais é do que uma besta gigante, né? Que é fácil de tirar e tudo. Então, a Cersei coloca como a sua mão um cientista, coisa assim que os outros que sentaram nos demais tronos, os antecessores a ela, eles colocavam a sua mão como conselheiros fracos e mais ou menos, e ela colocou um cientista e um médico. Achei bastante interessante. Ela tinha também como um dos seus escudeiros o próprio Jaime, que é um excelente cavaleiro e estrategista de guerra, tá, pessoal? Ele é um excelente estrategista. Regicida do rei, né? Ele que matou o Rei Louco. Ele matou diversos personagens muito fortes. Ele luta de igual para igual contra o próprio Robb Stark. Contra o pai dos Stark, né, pessoal? O próprio Jaime, que é um excelente cavaleiro, e ela tem o Montanha como guarda pessoal. Só que é um Montanha já com uma intervenção científica criada pelo próprio cientista, que o cara nada mais é do que um homem imbatível. Então toda briga que a Cersei entra, ela faz julgamento por combate. Julgamento por combate em Westeros é uma forma de fazer guerra também, tá, pessoal? Na qual você pega seu campeão contra o campeão do adversário rival. E ela tinha um Montanha do lado dela. O Montanha a gente viu que ele é um combatente imbatível. Vocês vê na história que o Montanha, ele é um combatente imbatível. Perde somente pro Robert Baratheon, tá, pessoal? O Robert na sua glória, tá? Não falo o Robert gordo e o Robert que bebeu demais. Então, o Montanha é um personagem, assim, excelente. E a Cersei nada mais é do que uma mulher fazendo um reinado com excelência. Ela colocou a sua mão e seu mestre dos sussurros como cientista. Ela se apoiou na ciência. Ela fez guerra contra os Tyrell e pegou os recursos. Ela tinha como guarda pessoal o Montanha. Por isso, eu tiro o chapéu para ela aqui. Minha opinião sobre a forma de governo dela foi uma das melhores, tá? Apesar daquele embate com ela contra a Mãe dos Dragões, realmente era uma batalha difícil, assim, de vencer e tudo. Mas se não fosse, assim, outros contra ela, o que fez ela perder mais ou menos foi porque a sua adversária tinha dragão, mas a adversária rival não era tão inteligente. Gosto bastante da Cersei, é uma personagem bastante astuta, inteligente. Ela meio que fez bastante coisa contra os Starks, gosto bastante dos Stark, mas ela defendeu a casa dela com unhas e dentes. E eu acho ela uma personagem extraordinária. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falando bem da Cersei, é uma personagem que muitos odeiam e outras a amam. Ela ama seus filhos de paixão, os 3 filhos, o Joffrey, a Marcella, e o outro filho dela que para mim foi o mais incompetente, mas os 3 foram de arrasta para cima. E ela sentou no trono de ferro, então tiro o chapéu para ela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falando bem da Cersei de Game of Thrones. Um abraço a todos.